RBHY11, o Fundo de Crédito Imobiliário High Yield da Rio Bravo. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 20 de maio de 2025, primeiro vídeo do fundo aqui no canal. Vamos iniciar o acompanhamento dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em 2020, tem taxa de performance de 10% sobre o retorno acima do benchmark, tem taxa de gestão de 0,88 ao ano sobre o patrimônio líquido e taxa de administração de 0,12 ao ano sobre também o patrimônio líquido. O regime de contabilização aqui é o regime caixa. Em relação ao objetivo dele, ele tem como foco propiciar o retorno acima do IMAB por meio de investimentos em CRIs, em letras hipotecárias, também em letras de crédito imobiliário, LCIs, em cotas de FIIs, debêntures e também letras imobiliárias garantidas. Ele tem um valor patrimonial de R$ 175 milhões, R$ 92,91 é o valor patrimonial da cota, 3.267 investidores, 27 ativos na carteira, com uma duration média aí de 2,6 anos, um volume negociado na B3 ao mês de 5 milhões e 900, uma carteira majoritariamente formada aí por CRIs na casa de 95% e também 2% de FIIs. O RBHY é focado em investir em crédito estruturado com lastro imobiliário, tendo como pilares estratégicos a originação própria, a recorrência dos resultados e também a estrutura de garantias robustas dos CRIs. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o RBHY cota na B3 a R$ 81,23, fazendo um P sobre VP de 0,87, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 2,67%. A última distribuição foi paga agora no dia 15 de maio de 2025, R$ 1,05 por cota. Esta distribuição que já vem ocorrendo desde fevereiro de 2025, fazendo um yield mensal de 1,28, anual de 15,20%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em RBHY11 há 2 anos, teria hoje R$ 1.157,20, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Conforme aqui o gráfico do investidor 10, o RBHY11 ainda segue abaixo da linha do CDI, superando apenas a linha do IFIX e a linha do IPCA. Então é importantíssimo o cotista ficar atento aí a esta rentabilidade, principalmente neste cenário de alta da taxa Selic, que eleva demais a vantagem no investimento em relação à renda fixa, se considerado aqui o risco envolvendo um fundo high yield. Voltando aqui para o relatório, pessoal, em relação à distribuição, R$ 1,05 por cota, um yield anualizado de 16,6% na cota mercado ou 1,13% na cota fechamento do patrimonial, o equivalente a uma remuneração bruta de 126% do CDI. Para abril de 2025, houve a recomposição da reserva de lucros do fundo, resultando um saldo positivo de 26 centavos por cota. O resultado do caixa do fundo foi de R$ 1,24 por cota, dos quais ele distribuiu R$ 1,05, como comentamos, conseguindo aí 19 centavos para a recomposição do lucro não distribuído, formando a reserva do fundo. Com relação ao valor patrimonial, teve um aumento de 0,58 no comparativo ao mesmo mês de abril em relação ao mês de março. Já no acompanhamento da carteira, o fundo segue em desempenho satisfatório no que tange a capacidade de crédito dos CRIs com lastros corporativos, e também a carteira de CRIs se mostra extremamente diversificada, com 27 papéis, apenas 3,5% aqui do patrimônio líquido do fundo, uma matriz de risco impacto bem baixa, o que é considerável se pontuarmos que o fundo ele é uma característica high yield. Então, se ele é high yield, uma exposição bem inferior, formando no máximo 3,5% do PL do fundo, reduz um pouco essa matriz risco-impacto. Nos comentários da gestão é aquilo que nós já sabemos, segue aí a curva de juros pré versus ADI, o IPCA também bem considerável lá o resultado de fevereiro, mas agora deu uma tranquilizada, formando aí 0,4, 0,5. Em relação ao guidance aqui do fundo para o primeiro semestre de 2025, fica lá entre 90 centavos na banda inferior e R$ 1,10 na banda superior. Em relação ao desempenho do fundo, pessoal, ele tem 47% do PL indexado ao IPCA, um volume total de 83 milhões, 50% em CRIs, a uma taxa média de 11%. Já o montante indexado ao CDI é 44% aqui do PL,
formando 77 milhões, 46% dele em CRIs, formando uma taxa média de 6,2%. Em relação ao IGPM, 1 milhão e 400, 1% do PL da carteira, 1% em CRIs, 9% de taxa média. A pré-fixada dá aí 3%, um volume alocado de 5 milhões e meio, 3% em CRIs, 15% na taxa média. Em relação aos FIIs, o fundo possui um volume alocado aqui na ordem de 3 milhões e 500 mil reais, 2% do PL, todos os veículos aqui integralizando 171 milhões. Em relação à rentabilidade aqui do fundo, distribuindo R$ 1,05 por cota, agora em abril de 2025, ele faz um yield de 1,13, tem aqui uma rentabilidade bruta de 1,33, uma rentabilidade bruta no CDI de 126% e um valor patrimonial da cota de R$ 92,91. Em relação à rentabilidade para abril de 2025, a cota patrimonial variou positivamente 0,58% e a variação da cota na bolsa variou negativamente 2,45%. Em relação ao IFIX, ele deu 3,01%, o CDI bruto 1,06%, o CDI líquido 0,90%, 107% do CDI bruto, 143% do CDI líquido. O patrimonial do RBHY mais os dividendos deu aqui 80,29%, frente à cota mercado mais os dividendos, que deu 52,97%. O CDI deu 53,22% e o IFIX no acumulado 21,66%. Em relação ao fluxo de caixa aqui do fundo, pessoal, ele fez em relação às receitas recorrentes 1.860.000, subtraídas aqui as despesas, formando um resultado de R$ 2.339.000. Isso porque acresceu um resultado de R$ 603.000 para as receitas não recorrentes. Deste resultado, pessoal, ele distribuiu R$ 1.988.000, o equivalente a 85% aqui do resultado, formando R$ 1,05 por cota, de um resultado total de R$ 1,24, o que é excelente, aumentando a reserva do fundo. Em relação aqui à média de rendimentos, pessoal, R$ 1,06 por cota. Conforme verificamos aqui, a reserva de lucro chegou lá aos 26 centavos por cota. Antes ela era aqui de 8 centavos em março de 2025, aumentando um pouquinho, fazendo aí 99 centavos por cota de receitas recorrentes e 18 centavos por cota de receitas não recorrentes. O spread médio no histórico, ele tem aqui IPCA mais 11% e CDI mais 6,2% em relação a abril de 2025. Em relação ao comparativo aqui do RBHY com outros fundos, ele fica aqui na terceira colocação se comparado com o RSAC e também com o FLCR11, dando um yield mensal aí na média de 1,11%. Já se comparado aqui o yield a mercado, ele dá na média de 1,22%, se comparado com o RSAC, com o DEVA11, com o JPP-A11, com o GCRI11 e com o Habit 11, ficando aí na sexta colocação em relação à taxa média de dividend yield. Em relação ao retorno médio, conforme verificamos aqui no gráfico, o RBHY fica inferior aqui ao AFHI11 em relação à variação da cota de mercado mais os dividendos distribuídos. Em relação à liquidez, segue lá bem tranquilo, bem sossegado. A cota no valor de mercado aí na casa dos R$ 90. Número de cotistas, 3.267. Em relação à análise de investimentos, pessoal, ele tem as maiores posições deles aqui para o setor de loteamento, de incorporação e também de industrial. Em relação ao carrego aqui da carteira para as garantias, elas ficam lá entre 25% e 50%, são 42% do PL da carteira. Em relação ao risco, 67% dele é high yield, 24,9% é middle risk. A maior exposição dele está aqui para o estado de São Paulo, 39%, mas ele tem Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Ceará, Paraná e também o Rio Grande do Sul. Em relação à concentração da carteira, a maior exposição está para a Ober, mas ele tem aqui o Indaiá Vila Arte, com 7,5% da exposição para essa incorporação, a Porto 5, 6,8%, aos loteamentos 5 das fazendas Capuava e Baronesa, 6,2%, a BRDU Urbanismo, 5,7%, e a Vila Camburi Vila Arte Incorporadora, com 5,1%. Em relação à composição da carteira, pessoal, as exposições que superam os 5% do PL ficam para a Ober, para a Indaiá Arte Incorporadora, para Porto 5,
para lote 5 Fazendas Capuava e Baronesa, BRDU Urbanismo e também para a Vila Camburi, Vila Arte e Incorporação. Em relação aos FIIs, pessoal, ele tem aqui o GCRI11, tem também o RBHG11, tem também o MCRE11 e o RPR11, formando 2% aqui da carteira em FIIs, que tem uma duração média de 2,6 anos, 44% aqui de LTV em relação às garantias, 27 CRIs ao todo, ficando cada um deles numa média de 3,5% do PL da carteira. Em relação aqui ao caixa, pessoal, ele tem R$ 4.436.000, 2,5% do PL da carteira. E conforme verificamos aqui no relatório, em relação aos CRIs, são diversos empreendimentos, diversos devedores, a maior exposição deles está lá para os loteamentos e em relação às incorporações e também ao urbanismo, mas ele tem aqui também a Arena MRV. Ponto de extrema atenção aqui é a relação de risco para o fundo, tá? Lembrando que em relação aos CRIs, ele tem aqui também um pouco de exposição ao setor de energia solar, formando aqui, por exemplo, para o CRI Celeste Energia, 4,5% do PL da carteira. Perfeito, pessoal? De RBHY11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece demais aqui na produção de conteúdos, e agora contam aí com 2 vídeos por dia, conectando você ao seu investimento com atualizações diárias, te ajudando na tomada de decisões. Voltamos com vocês num próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.